Comparado aos desfiles anteriores, o desfile anual do Dia da Vitória de 2026 em Moscou foi notavelmente discreto. Embora o público tenha visto as habituais colunas de tanques atravessando a Praça Vermelha, desta vez assistiu por um meio inusitado: uma tela de vídeo. O motivo? Drones. Drones ucranianos estão atravessando a rede de defesa aérea em camadas da capital russa, e a Rússia temia que eles atacassem durante o próprio desfile. Em meados de maio, os drones atingiram a estação de carregamento de petróleo de Solnitsynogorsk, fazendo com que fumaça preta se espalhasse sobre uma cidade que o presidente russo Vladimir Putin passou 4 anos garantindo aos seus cidadãos que estava fora de alcance. A refinaria de Moscou, uma das instalações industriais mais protegidas de toda a Rússia, foi atingida. Aeroportos de Moscou suspenderam todos os voos comerciais em centenas de quilômetros, aparentemente pela 100ª vez. Robert Brovd, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, postou 6 palavras nas redes sociais naquela manhã. Moscou, a partir de agora, nunca dorme. Deixe isso cair a ficha. A Ucrânia, um país que a Rússia invadiu esperando conquistar em um fim de semana, agora está atacando a capital russa à vontade. E nem está usando sistemas de mísseis sofisticados fornecidos pelo Ocidente. Não, está usando drones que custam milhares de dólares e passam despercebidos por sistemas de defesa aérea de dezenas de milhões. O governo russo, em resposta, colocou lançadores de mísseis de defesa aérea Pantsir S-1 no telhado do próprio Ministério da Defesa. A sede do poder militar russo usa agora seu próprio sistema de defesa aérea como capacete, à vista de todos, por falta de opção. Isso fez alguns especularem que a Rússia nunca vencerá na Ucrânia. Então, como chegamos a esse ponto? A resposta simples são os drones. E sim, vamos falar muito sobre drones. Mas os drones não são toda a história. A razão pela qual a Rússia não pode vencer na Ucrânia não está ligada à OTAN, sanções, armas ocidentais ou coragem ucraniana, embora todos esses fatores sejam relevantes. A verdadeira razão é muito mais simples. A Rússia perdeu essa guerra na sala de planejamento, antes mesmo de um único soldado cruzar a fronteira em 24 de fevereiro de 2022. Ela perdeu por causa de um erro catastrófico e irreversível. A Rússia estava confiante demais e, quando percebeu o quão grave era a situação, a janela para corrigir o erro já havia se fechado. Então hoje, vamos explicar exatamente como isso aconteceu. Começando pela guerra que a Rússia achou que estava lutando, passando pela doutrina que levou para um conflito que entendeu de forma fundamentalmente errada, e depois acompanhando a cadeia de consequências, até chegar àqueles ataques de drones sobre Moscou, que vieram diretamente desse pecado original de arrogância. Para entender o que deu errado, você precisa entender no que a liderança russa realmente acreditava que aconteceria quando cruzasse a fronteira ucraniana em 24 de fevereiro de 2022. Eles acreditavam que tudo estaria acabado em poucos dias. Essa era a base operacional de toda a campanha. Os planejadores logísticos russos prepararam cadeias de reabastecimento baseadas na ocupação de Kiev em até 10 dias, sem envolver a captura total da Ucrânia. A suposição era que, uma vez que as forças russas chegassem à capital e o governo ucraniano colapsasse ou fugisse, a resistência evaporaria, e o restante seria semelhante ao que aconteceu na Crimeia em 2014. Como resultado, os tanques ficaram sem combustível e os soldados sem comida. Não porque a logística russa fosse exclusivamente incompetente, mas porque todo o sistema havia sido construído para uma corrida de velocidade, não para uma maratona. Pense no que isso realmente significa. O exército russo planejou meticulosamente, só que para a guerra errada, e o plano expôs tudo: o excesso de confiança, o desprezo pela determinação ucraniana, e mais fatalmente, a decisão de enviar uma força que era grande o suficiente para fazer barulho, mas não nem de longe grande o bastante para realmente vencer. No papel, a Rússia tinha um dos exércitos mais formidáveis do planeta quando invadiu. Centenas de milhares de soldados, milhares de tanques e blindados, e uma força aeroespacial com mais aeronaves que quase qualquer outro país. Mísseis hipersônicos, armas nucleares, um dos maiores orçamentos militares do mundo há anos. Pelos números, a Ucrânia não tinha como competir com nada disso. E a Rússia não usou isso. A força de invasão inicial era de algo entre 150 mil e 190 mil soldados. Esse número era significativo, mas não representava a força avassaladora usada para conquistar um país com mais de 40 milhões de pessoas. Para contextualizar, a coalizão liderada pelos Estados Unidos enviou cerca de 700 mil soldados para libertar o Kuwait do Iraque em 1991. Um país com uma fração do tamanho, da população e da capacidade militar da Ucrânia. Os planejadores russos viram esses números e concluíram que poderiam invadir a Ucrânia com 1/4 das tropas,
achando que Kiev cairia antes de surgir resistência séria. Não seria justo afirmar que a Rússia estava totalmente equivocada ao pensar que poderia conseguir isso. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia em questão de dias, com quase nenhuma resistência militar. E no leste de Donbass, naquele mesmo ano, separatistas apoiados pela Rússia criaram duas repúblicas separatistas com uma combinação de grupos locais aliados, apoio militar encoberto e caos político em Kiev. Isso não exigiu grande uso de força, apenas que a Ucrânia foi surpreendida e enfrentava problemas econômicos. Além da falha doutrinária, houve também uma grande falha de inteligência. A inteligência militar russa, GRU, e o FSB, ambos teriam avaliado que a vontade de resistência da Ucrânia era baixa. Parte disso se devia simplesmente ao fato de que as redes de inteligência russas na Ucrânia priorizavam infiltração política e influência econômica, não avaliar com precisão o moral e a prontidão para combate. Parte disso pode ter sido uma distorção deliberada de analistas que entendiam que levar más notícias a Putin era perigoso para a própria carreira. Independentemente do motivo, avaliava-se que o presidente ucraniano Vladimir Zelensky fugiria, as unidades militares ucranianas não resistiriam e a população receberia a Rússia como se ainda fossem uma só nação soviética. Tudo isso se provou catastroficamente errado. Nas primeiras 72 horas, unidades de defesa territorial ucranianas encheram os escritórios de recrutamento. Civis fabricaram coquetéis Molotov. Zelensky ficou famoso por recusar uma oferta de evacuação. O colapso psicológico que a Rússia esperava para sua operação não ocorreu. Nenhum plano resiste ao primeiro contato com o inimigo, especialmente quando ele, em grupo, decide ignorá-lo. Com o plano A indo a lugar nenhum e sem existir um plano B, a guerra se tornando uma de desgaste, era praticamente uma conclusão inevitável. A razão exata da falha da inteligência russa em captar essa informação vital e talvez até iniciar a guerra foi que a Ucrânia mudou muito, e só a própria Rússia é responsável por isso. Depois de 2014, a Ucrânia começou a se aproximar do Ocidente em termos de ideologia, mas também se aproximou da OTAN para treinar suas forças. Foram 8 anos de treinamento de alto nível, recebimento de equipamentos ocidentais e chegada de veteranos do combate em Donbass. O resultado foi uma campanha construída em cima de uma fantasia. As forças russas avançaram em várias direções simultaneamente, em direção a Kiev pelo norte, em direção a Kharkiv no nordeste e em direção a Kherson no sul. Isso dispersou suas já insuficientes forças por uma grande frente, assumindo que nenhum eixo encontraria forte resistência e que os ucranianos cederiam se a capital fosse ameaçada. Quando as forças ucranianas impediram totalmente os russos no aeroporto de Hostomel, portal planejado para a tomada aérea de Kiev no primeiro dia da invasão, a lógica da operação começou a desmoronar. Isso resultou nos famosos comboios de tanques de 64 quilômetros, que ficaram presos após a primeira operação fracassar, e a Rússia não pôde recuar, pois nunca previu essa possibilidade. Em 1º de abril de 2022, com apenas 5 semanas do que deveria ser uma operação de 3 a 10 dias, a Rússia estava recuando de toda a região de Kiev. Isso mostrou ao mundo que seu exército era um tigre de papel, baseado em corrupção, treinamento insuficiente e anos de mitologia sobre sua invencibilidade. Mas aqui está o ponto crucial, e é sobre isso que o resto deste vídeo trata. A retirada de Kiev não foi o fim do problema de excesso de confiança da Rússia. Essa foi só a primeira e mais visível consequência. As mais profundas ainda se espalhavam pelo sistema. Para isso, precisamos revisitar a doutrina militar da Rússia, ou seja, como ela planejava travar guerras. A doutrina militar russa, em sua forma moderna, é uma descendente direta da teoria soviética de batalha em profundidade, um conceito desenvolvido no final dos anos 1920 e 1930. A ideia central era elegante. Em vez de avançar lentamente pelas linhas inimigas, atacava-se toda a estrutura militar inimiga ao mesmo tempo. Isso envolvia linha de frente, reservas, logística e centros de comando, gerando crises simultâneas para impedir que o inimigo respondesse a todas de uma vez. Na prática, isso exige uma coordenação imensa entre as tropas aéreas e terrestres, comando e logística. Fundamentalmente, isso pressupõe que todas as ordens vêm de cima e são distribuídas pela cadeia de comando sem modificações. Mas esse método tem uma vulnerabilidade catastrófica. Só funciona se comando e controle estiverem ativos. Se as ordens não chegam, os comandantes não se comunicam ou as unidades perdem contato com seus quartéis generais, toda a máquina para de funcionar. E é aqui que uma das vantagens mais subestimadas que a Ucrânia trouxe para essa luta entra em cena. A Ucrânia fez parte da União Soviética até 1991
Seus oficiais militares foram formados na doutrina soviética e estudaram em academias militares soviéticas. Quando a Rússia lançou sua invasão, a Ucrânia estava lutando contra um inimigo que conhecia intimamente, especialmente porque o inimigo estava seguindo o mesmo manual de regras que ela mesma usou apenas 8 anos antes. E a Ucrânia se adaptou ao máximo. Começando após 2014 e acelerando sob orientação direta da OTAN a partir de 2016, a Ucrânia deliberadamente requalificou seu corpo de oficiais, afastando-se das estruturas de comando ao estilo soviético e adotando uma filosofia de comando por missão da OTAN. No modelo soviético, ainda usado pela Rússia, ordens eram rigidamente transmitidas de cima para baixo e subordinados deviam cumpri-las com mínimo desvio. O sistema foi criado para ser controlado de cima. A Ucrânia quebrou deliberadamente esse modelo. Ela treinou seus comandantes de companhia e batalhão para tomar decisões independentes com base na intenção do inimigo e na posição mais vantajosa no momento, sem esperar permissão de cima. Ela se concentrou em unidades que pudessem operar isoladamente, justamente porque seriam forçadas a isso ao enfrentar um inimigo maior. Isso foi extremamente importante por 2 motivos. Primeiro, isso tornou as forças ucranianas muito mais resilientes. Sob operações russas de guerra eletrônica e inteligência de sinais, as capacidades de interferência da Rússia visavam a comunicação centralizada de exércitos ao estilo soviético, com uma única rede de brigada, poucos nós-chave e frequências de rádio previsíveis, contra uma força descentralizada que se comunica por muitos pequenos nós a curtas distâncias. Essas ferramentas ficaram bem menos eficazes. Comandantes de pequenas unidades ucranianas organizaram emboscadas com armas antitanque e usaram táticas irregulares que surpreendiam as forças russas, que esperavam um oponente estruturado e previsível. Em segundo lugar, e de forma ainda mais relevante para os primeiros meses da guerra, comandantes ucranianos de todos os níveis entendiam exatamente como uma unidade russa se comportaria sob pressão, porque haviam sido treinados no mesmo sistema e sabiam precisamente onde estavam os pontos de pressão. E o ponto de pressão mais visível era a própria cadeia de comando russa. Como mencionado, a doutrina militar russa concentra a autoridade no topo e espera que oficiais superiores gerenciem pessoalmente as situações táticas. Isso também significa que eles avançam para supervisionar as operações diretamente. A Ucrânia percebeu esse padrão e passou a atacar sistematicamente veículos de comando russos, equipamentos de comunicação e comandantes. A morte de oficiais russos de alta patente nos primeiros meses da guerra foi impressionante em qualquer comparação histórica. A Rússia perdeu 5 generais para artilharia e ataques precisos ucranianos nas primeiras semanas do conflito. Isso mostrou como o sistema era frágil ao exigir oficiais de alta patente próximos à linha de frente, diante de um inimigo capaz de explorar isso. A doutrina militar russa também faz uso extremo do poder aéreo, que é outro ponto vital de ruptura que levou a guerra a se tornar o que é. A mecânica de combate terrestre russa basicamente presume superioridade aérea. Toda a teoria da batalha profunda de armas combinadas exige que a aviação russa esteja livre para operar em apoio às forças terrestres. Isso inclui suprimir as defesas inimigas, atacar a logística e até fornecer apoio aéreo aproximado à infantaria e blindados em avanço. As formações terrestres russas não foram projetadas para combater sem cobertura aérea. Suas táticas, formações e o ritmo de combate que foram projetados para sustentar pressupõem que o domínio do céu seria deles e que haveria alguém para apoiá-los. Mas os céus sobre a Ucrânia nunca foram da Rússia nesta guerra. Resultaram também do excesso de confiança inicial russo. Para obter superioridade aérea, primeiro suprima as defesas aéreas inimigas. Então a Rússia lançou mais de 1.100 mísseis contra alvos ucranianos nas primeiras 3 semanas da guerra, atingindo ou tentando atingir cerca de 75% das defesas antiaéreas da Ucrânia. Porém, a Ucrânia já havia dispersado seus sistemas móveis de mísseis superfície e ar antes da invasão, salvando a maioria dos ataques iniciais. A partir desse ponto, as Forças Aeroespaciais Russas, VKS, operavam em um ambiente contestado para o qual não estavam preparadas, contra uma defesa aérea resistente que não destruíram e com munições de precisão se esgotando rapidamente. No início de abril de 2022, com apenas 6 semanas de guerra, as VKS já haviam praticamente parado de tentar penetrar no espaço aéreo ucraniano de forma sustentada. Ela recuou para atacar de longe do território russo, fora do alcance das defesas aéreas ucranianas. Mas, sem um apoio aéreo aproximado na escala originalmente planejada, as forças blindadas e a infantaria russas frequentemente tiveram que avançar com proteção limitada vinda do alto.
Sem bloquear efetivamente o espaço aéreo, armas ocidentais seguiram chegando à linha de frente ucraniana. Mesmo sem suprimir totalmente a artilharia ucraniana, esses sistemas seguiram operando e causando grandes perdas. Cada ofensiva terrestre que a Rússia realizou desde abril de 2022 foi moldada por sua incapacidade de estabelecer o tipo de domínio aéreo que a maioria das forças armadas modernas consideraria essencial. Em vez de admitir que sua doutrina havia falhado e se adaptarem à nova realidade, os teóricos militares russos preferiram afirmar que seus conceitos estavam certos, atribuindo os problemas à má execução e ao apoio ocidental inesperado à Ucrânia, não a falhas doutrinárias. A Rússia estava tão confiante que o sistema não admitia fracasso, repetindo a mesma estratégia por meses enquanto soldados morriam. Quando os meses iniciais terminaram e o cerco a Kiev virou história militar, a Rússia começou a declinar. A essa altura, a maioria dos analistas já começava a perceber que seria uma guerra longa. Uma guerra prolongada exigia que a Rússia mobilizasse seu real poder militar, não usado em fevereiro por achar desnecessário. Mais importante, a Rússia precisava de equipamentos modernos e acesso à tecnologia, mas naquela época a chance de adquiri-los já havia se fechado. Apenas algumas horas após o início da invasão, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido e dezenas de nações aliadas impuseram o pacote de sanções econômicas mais abrangente da história moderna. Nas semanas e meses seguintes, essas sanções foram direcionadas de forma específica aos insumos tecnológicos dos quais depende a produção militar russa. Elas bloquearam o acesso da Rússia a microeletrônicos, semicondutores, máquinas-ferramenta avançadas e equipamentos de precisão. Isso impediu a Rússia de fabricar chips de orientação, hardware de comunicação e sistemas avançados de controle de drones. As sanções foram devastadoras porque a Rússia é uma grande hipócrita. A base industrial militar da Rússia depende há décadas de cadeias de suprimentos e tecnologia ocidentais. Seus mísseis modernos usam microeletrônica do Ocidente. Seus tanques utilizam máquinas-ferramenta ocidentais na fabricação. Os sistemas de guerra eletrônica precisavam de chipsets avançados que a indústria russa de semicondutores não conseguia produzir internamente. Tudo isso vem do Royal United Services Institute, que documentou essa dependência, sugerindo que tudo o que a Rússia precisava para o setor militar era fornecido pela cadeia de suprimentos ocidental. Sanções nunca têm efeito imediato. A Rússia possuía vastos estoques de equipamentos da era soviética, muitos apenas armazenados, não desmontados. Ela poderia colocar o equipamento de volta na guerra, mas a Rússia não repunha os estoques com modelos modernos. A correria que se seguiu mostra o quanto a Rússia havia calculado mal. A Rússia rapidamente recorreu ao Irã para obter drones de ataque Shahed. Essas são munições vagantes que Teherã vinha desenvolvendo há anos e que a Rússia, em sua autoconfiança sobre suas próprias capacidades, nunca se preocupou em investir seriamente antes da guerra. Depois, buscou munição de artilharia na Coreia do Norte, supostamente importando milhões de projéteis, quase igual à produção interna. Quando isso falhou, foi a vez dos estoques. Então, surgiram os tanques T-62, que foram fabricados nas décadas de 1960 e 1970. Depois disso, houve relatos de T-55 e até T-34 equipamentos que foram realmente usados na Segunda Guerra Mundial. Esses esforços eram risíveis, e notícias ocidentais e nossos vídeos mostraram como é inútil trazer um tanque da Segunda Guerra Mundial para o campo de batalha moderno. Mas faziam volume, e conseguiram dar à Rússia apenas um pouco mais de tempo para sustentar seus esforços de guerra. Mas isso significava travar uma guerra em um nível tecnológico dramaticamente inferior. E o ponto crítico aqui é o momento. Se a Rússia tivesse usado todo o seu poder militar desde o início da guerra, as sanções viriam, mas encontrariam uma Rússia já com seus principais objetivos e territórios conquistados. As sanções seriam para uma Rússia que consolidava a vitória, não para uma que lutava para sobreviver a uma guerra iniciada de forma desastrosa. Nesse ponto, a Rússia poderia contornar as sanções tendo uma nova faixa de território, rica em recursos, e a China como um comprador sempre disposto desses recursos. Ao optar pelo excesso de confiança em vez da força avassaladora, a Rússia permitiu que as sanções chegassem enquanto ainda lutava, antes de conquistar algo que desse poder para negociar sua remoção. Com esse contexto, podemos analisar a Guerra dos Drones. Lembre-se, isso não é algo separado do que discutimos. Mesmo aqui, a autoconfiança da Rússia é, sem dúvida, o fator decisivo em como a Ucrânia conseguiu se defender por tanto tempo. Aqui, podemos separar a guerra em 3 frentes diferentes. O combate na linha de frente,
ataques intermediários nas regiões ocupadas da Ucrânia e do oblast russo vizinho, além de ataques profundos no território russo. E a Ucrânia está vencendo nas três. Na linha de frente, os números são duros. Até meados de 2026, pequenos drones FPV, que carregam ogivas explosivas e custam poucas centenas de dólares para serem fabricados, respondiam por cerca de 80% das baixas no campo de batalha. Ambos os lados os usam, mas a Ucrânia tomou a liderança decisiva. A Rússia avançou na redução da diferença de drones táticos em 2025, o que contribuiu para seus progressos no campo de batalha. Esse progresso parou porque a Rússia não consegue recrutar pessoas suficientes para operar seus drones de forma eficaz. As forças de sistemas não tripulados da Rússia buscam recrutar jovens graduados em tecnologia com metas ambiciosas. Essas eram justamente as pessoas com reflexos e percepção espacial para operar drones FPV eficazmente em combates acelerados e sob alta pressão. Em 4 meses de recrutamento ativo, eles atingiram apenas 16% da meta. A principal razão é simples. Ingressar nas Forças Armadas Russas não atrai os jovens russos instruídos. Eles conhecem bem a linha de frente e não têm garantia de que não serão transferidos do controle de drones para uma unidade de infantaria se um comandante precisar de soldados para um ataque. Depois, a Rússia tentou expandir sua principal unidade de drones, Rubicon. Essa foi a formação mais capacitada dos russos, responsável por reduzir gradualmente o acesso da Ucrânia à infraestrutura de drones. Porém, ao reduzir os critérios de admissão e tentar ampliá-la para toda a linha de frente, a força russa aumentou, mas perdeu drasticamente capacidade. Por fim, a Rússia tropeçou mais uma vez devido à sua doutrina militar. A Rússia centralizou as operações das forças não tripuladas, alinhando-as aos grandes ataques, em vez de mantê-las independentes na linha de frente. Isso, no fim das contas, significava que a Rússia estava lançando drones contra a Ucrânia, justamente onde eles eram esperados, e a Ucrânia podia usar suas defesas mais sofisticadas para combatê-los. O resultado foi que algumas das unidades russas mais capacitadas em drones ficaram com menos drones e operadores. Um dos principais motivos pelos quais a Ucrânia conseguiu fazer isso é justamente porque ela não tem uma estrutura de comando rígida, e seu mecanismo de inovação segue o mesmo caminho. Os drones russos podem ser aprimorados rapidamente, mas ainda sofrem com a falta de autonomia quando se trata de testá-los e usá-los. Mas quando os operadores de drones ucranianos identificam uma contramedida russa, eles imediatamente começam a projetar uma resposta para testar em campo em poucos dias. Nova variante do drone pode chegar à linha de frente em semanas. O ciclo de feedback da linha de frente à fábrica é rápido e apoiado pela Ucrânia, permitindo que fabricantes testem e trabalhem juntos com recursos compartilhados, principalmente pelo cluster Brave One. O ciclo equivalente da Rússia precisa passar por camadas de aprovação de comando, burocracia de aquisição e uma cultura militar que historicamente pune a iniciativa tática em vez de recompensá-la. A diferença tecnológica cresce não pelos recursos da Ucrânia, mas pela rapidez de suas iterações. E considerando que os drones se tornaram praticamente onipresentes, essa velocidade de evolução é tudo o que importa. E quando a Rússia tentou inovar, foi atingida novamente pelas sanções. A Rússia investiu pesado em drones FPV guiados por fibra ótica. Essa é uma opção tática realmente inovadora, porque o controle por fibra ótica é imune a interferências eletrônicas. Inicialmente, a Ucrânia temia mais os drones de fibra ótica do que qualquer outra ameaça de curto alcance na linha de frente. A Rússia foi pioneira no uso desses drones, o que levou a Ucrânia a adotar a mesma estratégia, já que eram tão eficazes que quase impossíveis de neutralizar. Mas um carretel de 50 km de cabo de fibra ótica que custava cerca de $300 em 2022, passa a custar cerca de $2.500 em 2026. Isso ocorreu porque a cadeia global de suprimentos ficou mais restrita, devido ao forte aumento da demanda dos dois lados da guerra. Curiosamente, Ucrânia e Rússia compram a maioria de seus cabos dos mesmos fornecedores chineses, evidenciando como a China atua dos dois lados do conflito por benefícios econômicos. A Ucrânia depende menos de drones guiados por cabo, investindo em sistemas controlados por rádio produzidos em massa com custo bem menor. A Rússia fez uma aposta tecnológica significativa e agora está pagando caro por isso, com os custos aumentando a cada mês que passa. A Ucrânia também tem a vantagem de possuir a motivação e a cultura de inovação que estão desgastando as forças de guerra de atrito do lado defensor. Operadores de drones ucranianos lutam por suas casas com o Starlink.
A remoção quase total do acesso da Rússia à rede de comunicações por satélite de Elon Musk foi realmente um divisor de águas. A Rússia não tem equivalente ao Starlink, nem sistema de comunicação por satélite barato, rápido e difícil de bloquear para as tropas na linha de frente. Essa assimetria aparece em cada confronto tático com drones. No domínio de ataque intermediário, destaca-se a faixa de 21 a 209 km entre a linha de frente e a retaguarda da Rússia. Aqui, a Ucrânia transformou esse espaço em uma campanha sistemática de degradação. O presidente Zelensky anunciou no início de maio de 2026 que os ataques com mísseis dobraram desde março e quadruplicaram desde fevereiro. A Ucrânia deixou de só se defender e passou a tentar cortar o acesso da Rússia à linha de frente usando guerra de drones. O Centro de Resiliência da Informação registrou um aumento de 300% nos ataques ucranianos contra as defesas aéreas russas e ativos de guerra eletrônica apenas em março e abril de 2026. Foram quase 80 sistemas alvejados em 8 semanas. Sistemas de defesa aérea são caros, lentos para fabricar e a perda acumulada cria um ciclo de retroalimentação. A destruição de cada sistema torna os ataques de drones mais eficazes, facilitando destruir mais sistemas e permitindo ataques mais profundos. No alcance médio, a Ucrânia tem dependido mais da produção local, com destaque para o drone FP-FP2. Ele transporta uma ogiva de 100 kg, capaz de destruir ou desativar qualquer blindado russo, sendo usado com efeito devastador, sobretudo contra sistemas de defesa aérea russos. Quando o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius visitou os centros de comando da linha de frente ucraniana em maio de 2026, comandantes ucranianos mostraram imagens dos drones FP-FP2 destruindo sistemas de defesa aérea russos um a um. O simbolismo era que a Ucrânia já tinha drones tão avançados quanto os do Ocidente, e agora eles estavam atingindo alvos. Para a Rússia, isso significava reorganizar a campanha novamente. Antes, depósitos de munição e postos de comando russos ficavam a 60, 80 quilômetros das linhas de frente. Isso era perto o suficiente para abastecer as unidades rapidamente e para que os comandantes mantivessem uma supervisão eficaz, mas fora do alcance da artilharia ucraniana e dos drones de curto alcance. Em meados de 2026, os depósitos de munição tiveram que ser movidos ainda mais para trás e para o território da Rússia, e isso realmente não foi suficiente, graças à guerra de drones de longo alcance, que abordaremos adiante. Porém, quando a cadeia logística precisa operar o dobro da distância sob ameaça constante de ataques de drones, o restante da estrutura começa a ruir. Unidades russas reduziram o consumo de diesel em 20% por não conseguirem mais fazer o combustível chegar com confiabilidade à linha de frente. O comando e controle ficaram fragmentados. Comandantes russos, em vez de gerenciar o campo de batalha, coordenam as linhas de suprimento de posições cada vez mais distantes. Isso foi mostrado em imagens do Corpo Azov, publicadas em 8 de maio de 2026. O vídeo mostrou drones Hornet, que custam cerca de $5 mil cada, comparados ao russo Lancet GX-51, de perfil semelhante e preço aproximado de $68 mil. Os Hornets voavam sem oposição a baixa altitude sobre Donetsk e Mariupol, ocupadas pelos russos, caçando veículos logísticos nas principais rodovias, 160 quilômetros atrás da linha de frente. Drones sobre territórios que a Rússia levou 4 anos para ocupar indicam que ela deixou de ser a líder no segmento de médio alcance. Por fim, há os ataques em profundidade, com a Ucrânia avançando em campanhas para atingir infraestruturas-chave da Rússia, talvez o principal motivo da preocupação russa durante o desfile da vitória em 2026. Quando a guerra começou, a Ucrânia não tinha capacidade nacional de ataque de longo alcance. 4 anos depois, realiza mais de 100 mil missões de drones por mês. A campanha de ataques mira de forma sistemática e cumulativa a infraestrutura petrolífera russa. As refinarias em Krasnodar, Kri, Ryazan, Perm, Stavropol e próximas aos portos bálticos de Primorsk e Ust-Luga foram todas atingidas. O ataque em Perm no final de abril de 2026 é notável, porque a instalação fica a mais de 1.600 quilômetros da fronteira ucraniana, bem no interior da região dos Montes Urais, onde os planejadores russos provavelmente a consideravam fora do alcance prático. O ritmo dos ataques à infraestrutura petrolífera forçou a Rússia a cortar a produção de petróleo bruto em cerca de 300 mil a 400 mil barris por dia, somente em abril de 2026. Essa foi a maior queda mensal desde a pandemia de Covid. Sim, isso representa um percentual de 1 dígito de toda a cadeia de produção, mas mostra que a Ucrânia possui sistemas que podem realmente ameaçar a base econômica da Rússia, já que petróleo e gás historicamente representaram quase 40% da receita do governo.
Alvos industriais e militares também são parte importante da sua campanha. Drones ucranianos atacaram o Centro Científico e Técnico de Radar em Rostov e uma fábrica de fertilizantes em Stavropol, que produz produtos químicos usados na fabricação de explosivos, e uma instalação de componentes de Shahid e Iskander em Cheboksary, usando mísseis de cruzeiro Flamingo em maio de 2026. O último ponto é crucial, pois mostra que a Ucrânia usa drones para neutralizar as capacidades de drones da Rússia. Por trás disso está uma das maiores reformas da história da indústria militar: Firepoint. Essa startup foi fundada por engenheiros, arquitetos e designers de jogos em oficinas improvisadas em 2022. 4 anos depois, ela produz cerca de 100 drones FP1 por dia, a um custo unitário de aproximadamente $55 mil. O FP1 tem um alcance de 1.000 km e é usado principalmente para vigilância e ataques de precisão em alvos individuais. Outro destaque é o míssil de cruzeiro FP5 Flamingo, com alcance declarado de 1.800 milhas e uma ogiva de 2.200 libras. O presidente Zelensky descreveu como um míssil de maior sucesso da Ucrânia. Mas a Firepoint não parou no Flamingo. Em fevereiro de 2026, a empresa fez o primeiro teste de lançamento do míssil balístico de médio alcance, FP-FP7, com alcance estimado de 130 milhas, suficiente para atingir os alvos mencionados. E em março, o projetista-chefe da Firepoint, Denis Stilleman, anunciou o FP-FP9, um míssil balístico mais pesado e de maior alcance, que, segundo a empresa, alcançaria Moscou até o verão de 2026. O diferencial do FP-FP9 é a velocidade. Enquanto o míssil balístico Iskander da Rússia atinge o alvo a cerca de 800 metros por segundo, Stilleman afirma que o FP-FP9 atingirá mais de 1.200 metros por segundo, rápido o suficiente para superar os mísseis interceptadores que protegem os alvos mais vitais da Rússia. Estima-se que 1 em cada 4 FP-FP9 poderia de fato alcançar seus alvos pretendidos. Há 4 anos, a Rússia não conseguia construir um drone, então isso merece reflexão. Esse é o problema que a Rússia enfrenta com ataques de longo alcance. Cada novo drone criado e lançado pela Ucrânia força a Rússia a aumentar gastos com defesa aérea e afastar ativos estratégicos da linha de frente. Mais importante, o Kremlin precisa criar mais propaganda para explicar aos cidadãos por que a guerra, que disseram estar sob controle, continua atingindo refinarias, aeroportos e possivelmente até a capital. Juntos, os 3 frontes da guerra dos drones formam um quadro único e coerente. Um país que entrou nesse conflito com todas as vantagens convencionais está sendo desmontado por um adversário menor, que precisou inovar e faz isso há 4 anos em testes com fogo real. Agora, se você quiser saber mais sobre qualquer tipo específico de drone que a Ucrânia utiliza, não deixe de se inscrever no The Military Show. Nós postamos vídeos diários que detalham exatamente como os drones são usados, onde eles são usados e quão eficazes eles são em cada dia. Um aspecto marcante da evolução tecnológica da Ucrânia é como ela inverteu o chamado problema de troca de custos, segundo analistas de defesa. Na guerra convencional, esse problema é central para o cálculo de qualquer atacante. Derrubar uma arma custa mais do que lançá-la, permitindo que um atacante esgote os interceptadores de um defensor ao saturar a área com munições baratas. A Rússia tem tentado essa estratégia com seus drones de ataque do tipo Shahid, produzindo-os em massa na Zona Econômica Especial de Alabuga, no Tartaristão, e lançando-os em ondas de centenas por vez. A Ucrânia inverteu essa equação e fez isso de uma forma que se acumula a seu favor. O drone interceptador Sting FPV da Ucrânia custa aproximadamente $2.100. O drone russo mais barato do tipo Shahid custa no mínimo $35 mil por unidade, quase 15 vezes mais caro. No grande ataque de drones da Rússia em meados de maio de 2026, foram usados 1.567 drones de ataque em uma única ação coordenada. A Ucrânia interceptou 1.473 deles, o que significa que conseguiu uma taxa de interceptação de 94%. O Sting sozinho foi responsável por mais de 100 abates. Os drones interceptadores no geral foram responsáveis por cerca de 30% de todos os drones abatidos. Essa é uma relação de custo que favorece a Ucrânia, por uma ordem de grandeza em cada confronto. Mais importante ainda, o Sting é construído a partir de componentes disponíveis comercialmente, usando impressão 3D. Ele não requer nenhuma infraestrutura de fabricação especializada. Ele nem depende de microeletrônica avançada que possa ser restringida por sanções ou choques na cadeia de suprimentos.
A Ucrânia pode construir mais deles rapidamente e a baixo custo em fábricas distribuídas, que são difíceis de atingir. Já o programa Shahed da Rússia continua sendo um esforço de produção mantido em instalações centralizadas. Ele também depende muito de fornecedores iranianos, e o Irã enfrenta dificuldades devido ao seu próprio conflito no Oriente Médio. O sucesso da Ucrânia na guerra dos drones chamou a atenção do mundo. Em março de 2026, mais de 200 pilotos de drones ucranianos foram enviados ao Golfo Pérsico para ajudar forças dos Estados Unidos e do Golfo contra ataques de drones iranianos. A plataforma de comando e controle antidrones SkyMap da Ucrânia estava operando na base aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita, depois que drones Shahed iranianos causaram mais de $1 bilhão em danos às instalações dos Estados Unidos na região. Acordos de defesa foram assinados com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. A cooperação sobre drones com os Estados Unidos está sendo analisada em diferentes níveis institucionais. O país que a Rússia invadiu, esperando eliminar como entidade geopolítica em um fim de semana, tornou-se um líder global reconhecido em guerra com drones, com clientes pagantes. Enquanto isso, a Rússia está indo na direção oposta em todos os aspectos. Sua capacidade de guerra eletrônica está se degradando porque os microeletrônicos necessários estão cada vez mais difíceis de obter. O recrutamento de operadores de drones está bem abaixo das metas. Os custos da cadeia de suprimentos, causados por eles, estão prejudicando seu programa de FPV por fibra ótica. Qualquer caminho que tente seguir para resolver seus problemas tecnológicos leva de volta às sanções que provocou ao tomar a decisão estratégica de excesso de confiança em fevereiro de 2022. Há uma quarta dimensão nesse conflito que recebe menos atenção que a tática, mas pode ser tão importante quanto a guerra psicológica e informacional que está sendo travada contra a própria sociedade russa. O acordo inicial de Putin com os russos era que a guerra na Ucrânia era apenas uma operação militar especial, sem motivo para preocupação. Na verdade, os moscovitas nem precisavam apoiar a guerra, pois a maioria dos conscritos não era de lá, e esperava-se que os combates terminassem antes das consequências atingirem as grandes cidades. Mas, 4 anos depois, há um número crescente de cidadãos russos que vivem dentro do alcance dos drones, a partir da fronteira ucraniana, incluindo a própria Moscou. Essas pessoas passaram 4 anos vendo drones ucranianos sobrevoarem suas cidades, atacarem a infraestrutura de petróleo da Rússia, incendiarem refinarias e paralisarem seus aeroportos. A Rússia chegou até a impor restrições à internet móvel em várias cidades, na tentativa de impedir que drones usassem sinais de rede para navegação, mostrando até onde pode chegar para tentar defender seus esforços. Você pode estar se perguntando, a Rússia não pode simplesmente se adaptar? Ela não pode admitir o fracasso, dedicar os recursos necessários desde o início e buscar alguma vitória apenas pelo volume e persistência? A resposta é não. E entender o motivo exige manter juntos, ao mesmo tempo, todos os 4 pontos desta análise. O primeiro motivo é a armadilha das sanções, que se agrava com o tempo. A cada mês, a base industrial militar da Rússia se afasta ainda mais da tecnologia necessária para competir. Principais armas do campo de batalha moderno incluem drones, inteligência artificial, guiagem e interferência eletrônica. Todos exigem semicondutores avançados e microeletrônica que a Rússia não consegue produzir ou importar facilmente. Sim, ela possui vários esquemas para contornar sanções, principalmente da Ásia Central e regiões próximas à China. Isso eleva o custo, pois a Rússia tem grande desvantagem nas negociações, e tais esquemas podem ser interrompidos com o aprimoramento da fiscalização ocidental. O segundo motivo é a matemática do efetivo, que agora está favorecendo a Ucrânia. A teoria de vitória da Rússia sempre dependeu de uma vantagem numérica em pessoal. Você manda mais pessoas, aceita mais perdas, desgasta o defensor pelo simples peso dos números. Por 3 anos, esse modelo funcionou. A taxa de baixas da Rússia era brutal, mas sua taxa de recrutamento acompanhava. Então, em janeiro de 2026, isso mudou. Pela primeira vez desde o início da invasão, a Rússia teve mais baixas do que recrutamentos, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Em março de 2026, Zelensky estimou que a Rússia perdeu aproximadamente 89 mil soldados, enquanto recrutou apenas 80 mil nos 3 meses anteriores. O custo por quilômetro quadrado também se tornou catastrófico. Estimativas ucranianas sugerem que as forças russas perderam cerca de 120 soldados por quilômetro quadrado de território capturado em 2025. Em 2026, à medida que os drones passaram a dominar o campo de batalha,
Esse número havia subido para aproximadamente 313 mil mortos e feridos por quilômetro quadrado, mais que o dobro em apenas um ano. A Rússia está pagando mais e recebendo menos. O recrutamento está entrando em colapso ao mesmo tempo. Os números diários de recrutamento para o primeiro trimestre de 2026 ficaram entre 800 e 1.000 pessoas, uma queda de 20% em relação aos 1.000 a 1.200 por dia registrados em 2025, de acordo com uma análise dos dados do Ministério das Finanças da Rússia. Os bônus de alistamento atingiram um novo recorde histórico, de 1,47 milhão de rublos, enquanto o salário médio anual é de 1,29 milhão de rublos. Mesmo assim, os números continuaram caindo. Se você aumenta o preço e ainda assim o público diminui, o mercado está te dando um sinal. Existe outra armadilha demográfica por trás dos números da mão de obra. A população que a Rússia mais precisa, que são os jovens educados e tecnicamente capacitados, é exatamente a população mais determinada a não servir. Em vez disso, cerca de 40% dos recrutas agora vêm de grupos populacionais vulneráveis, prisioneiros, devedores e aqueles com poucas outras opções. A Rússia tem recrutado cada vez mais soldados das margens da sociedade para enfrentar a guerra de drones do século XXI. Enquanto isso, quem realmente poderia operar esses sistemas está deixando o país, evitando o alistamento ou se escondendo dos oficiais de recrutamento que vão aos seus trabalhos. Em terceiro lugar, abordamos o aspecto tecnológico e de inovação. A Ucrânia acumulou 4 anos de experiência em combate real, aprimorando todos os aspectos da guerra não tripulada. Seus engenheiros vêm testando projetos em condições reais de combate, onde os ciclos de feedback em tempo real são medidos em dias. Seus operadores criam táticas que evoluem semanalmente diante das contramedidas russas. Seus comandantes inseriram a inteligência de drones nas decisões em todos os níveis do campo de batalha. Esse não é um conhecimento que você pode adquirir simplesmente despejando dinheiro para resolver um problema, e é muito diferente até mesmo do modelo tradicional ocidental, de aquisição e desenvolvimento militar. E a Rússia nem sequer tem muito mais dinheiro ou pessoas para jogar nesse problema. O crescimento do PIB para 2025 ficou em aproximadamente 1%. Para 2026, o próprio governo da Rússia revisou sua previsão de crescimento para apenas 0,4%, e a economia contraiu 0,3% no primeiro trimestre, sua primeira contração trimestral desde o início de 2023. Enquanto isso, os gastos militares da Rússia em 2025 foram de 190 bilhões de dólares, ou 7,5% do PIB, a maior participação desde o colapso da União Soviética. Em 2026, o orçamento deveria representar aproximadamente 40% do total dos gastos federais, continuando a tendência de investimentos altíssimos nas Forças Armadas. Mesmo assim, teve que reduzir o orçamento militar para compensar, admitindo que não era suficiente. Para financiar parcialmente isso, a Rússia aumentou sua alíquota de IVA de 20% para 22% no início de 2026. As taxas de juros, que atingiram 21% para conter a inflação causada pelos gastos militares, caíram para cerca de 16%, ainda assim devastadoras para a economia civil. O problema estrutural é mais grave que qualquer dado isolado. O investimento na indústria militar consome mão de obra, capital e matérias-primas em detrimento dos demais setores. A escassez de mão de obra na Rússia é evidenciada pela taxa oficial de desemprego de só 2,2%. Esse número parece indicar prosperidade, mas na verdade mostra que o país ficou sem trabalhadores disponíveis. Na economia civil, somente a agricultura e a indústria manufatureira tiveram crescimento contínuo no primeiro semestre de 2025, essenciais para sustentar a Rússia em uma guerra longa. O restante estagnou ou encolheu, o que é relevante para o argumento central, pois fecha uma porta que a Rússia poderia usar. Um país com economia forte e crescente pode suportar o custo de uma guerra longa, manter o varejo, investir em novas tecnologias e recrutar quem precisa. A Rússia está fazendo o oposto. Sua economia está encolhendo. Seus gastos militares estão diminuindo em termos reais, mesmo com a guerra se arrastando. Suas indústrias civis estão sendo esvaziadas, porque as mesmas pessoas que deveriam estar trabalhando nelas estão sendo convocadas e enviadas para lutar na guerra. A quarta razão é estrutural, e talvez a mais fundamental. O exército russo segue tentando travar uma guerra profunda com estruturas de comando soviéticas, enfrentando um adversário otimizado para explorar as fraquezas desse modelo. A centralização que a doutrina russa exige é uma vulnerabilidade que a Ucrânia sabe como explorar. A superioridade aérea que as operações terrestres russas buscam não existe na Ucrânia há 4 anos e não existirá enquanto ela mantiver mísseis superfície-ar e uma base industrial ativa para reposição.
Apesar das sanções da OTAN limitarem o acesso da Rússia a armas, a Rússia não está perdendo a guerra por causa da OTAN. Ela não está perdendo por causa das armas ocidentais, da coragem ucraniana, de Zelensky ou de qualquer outro fator que domina a conversa principal sobre esse conflito. Essas coisas importam, mas não são a causa, apenas consequências. A Rússia está perdendo porque em fevereiro de 2022, as pessoas no comando do maior país do mundo olharam para suas forças armadas, olharam para a Ucrânia e decidiram que poderiam tomá-la com uma fração de sua força em um fim de semana, sem provocar o tipo de resposta internacional que cortaria suas linhas vitais tecnológicas. Eles estavam errados sobre as 3 coisas ao mesmo tempo, e esses 3 erros se agravaram de maneiras que foram catastróficas e irreversíveis. A força enviada por eles não era suficiente para vencer rápido. O adversário não era mais a casca vazia pós-soviética de 2014. A resposta internacional foi mais ampla e duradoura do que eles previam. Se tivessem acertado ao menos uma dessas 3, o resultado estratégico seria outro. Errar nas 3 significou que ficaram sem saída. Quando a Rússia percebeu seu erro, já estava em uma guerra que exigia todo o seu esforço, sob condições que a impediam de acessar a tecnologia necessária. Ela tentava travar uma guerra de drones do século XXI sob um regime de sanções do século XX, com uma doutrina militar criada para um adversário que já havia mudado e uma cultura de comando rígida demais para se adaptar à velocidade exigida pelo campo de batalha. Esse não é um problema que se resolve com mais efetivo. Não é um problema que se resolve com mais drones, mais mísseis ou mais de qualquer coisa que a Rússia atualmente produza. Não é nem um problema que se resolve com o tempo, porque quanto mais o tempo passa, mais a Ucrânia abre vantagem. A indústria de drones da Ucrânia se fortalece a cada mês, enquanto a Rússia encontra mais dificuldade em acessar a tecnologia necessária. O desgaste favorece cada vez mais a Ucrânia, enquanto o público russo se acostuma com ataques de drones, aeroportos fechados e incêndios em refinarias, ficando menos certo sobre os reais objetivos da guerra. O que nos leva de volta a Moscou, daqui para frente, nunca dorme. A Ucrânia demonstrou que pode atacar a capital russa quando quiser, degradar a infraestrutura petrolífera russa em grande escala e colapsar as cadeias logísticas da Rússia. A partir de 160 quilômetros atrás da linha de frente, abate mais de 90% dos drones de ataque lançados pela Rússia, a uma fração do custo de produção. Há uma certa ironia em tudo isso, onde a Rússia não perdeu porque era mais fraca que a Ucrânia, mas perdeu porque estava confiante demais em sua própria força. Ela tinha o poder militar para vencer rapidamente e escolheu não usá-lo. Essa é a única razão pela qual essa guerra ainda está acontecendo, e é o motivo pelo qual ela não vai terminar do jeito que Putin pretendia. Para Putin, isso pode significar mais do que perder uma guerra. Confira o vídeo e inscreva-se no The Military Show para análises e notícias diárias de geopolítica.